quanto mais patrimônio uma família tem, menos ela pensa em investimentos. Isso foi o que mais me chamou a atenção depois de analisar um relatório recente do JP Morgan. O banco entrevistou 111 famílias em 28 países, mais de 50 bilhões de dólares em patrimônio combinado. E o que apareceu repetidamente nessas entrevistas não foi uma obsessão por oportunidades. Foi uma preocupação muito diferente. Risco, continuidade e erros que podem comprometer décadas de trabalho, decisões que precisarão continuar funcionando quando o futuro for diferente do esperado. Enquanto boa parte dos investidores continua tentando descobrir o que comprar, essas famílias parecem estar tentando descobrir como não cometer erros irreversíveis. E talvez essa diferença diga mais sobre investimentos do que qualquer previsão de mercado. Por isso, eu quero compartilhar algumas conclusões que eu encontrei nessas entrevistas. Não porque elas mostram como as famílias bilionárias investem, mas porque mostram quais problemas continuam existindo, mesmo depois que o patrimônio já foi construído. Eu sou a Nicole Weber e aqui a gente conversa sobre investimentos com mais reflexão e menos ruído. Existe uma diferença importante entre construir patrimônio e preservar o patrimônio. E os desafios de quem já construiu patrimônio parecem ser muito diferentes dos desafios que normalmente dominam as conversas sobre investimentos. Foi exatamente por isso que esse relatório me chamou a atenção. Quando vemos um patrimônio de bilhões de dólares, é fácil pensar, isso não tem nada a ver comigo. E honestamente, em muitos aspectos, realmente não tem. Mas existe algo que essas famílias têm em comum com qualquer investidor. Todas precisaram tomar decisões sem conhecer o futuro, todas enfrentaram crises, todas cometeram erros. E aqui aparece um dado que me chamou bastante atenção. 111 entrevistas individuais, 28 países, 500 bilhões de dólares, 36% construíram a riqueza do zero, 64% herdaram riqueza. 36% dessas famílias construíram a própria riqueza. E eu acho esse número importante porque ele nos lembra de uma coisa. Em algum momento, essas pessoas também estavam tentando descobrir qual era o próximo passo. Também estavam tomando decisões sem conhecer o futuro. Também estavam assumindo riscos. E foi justamente aqui que eu comecei a perceber algo curioso. O mercado financeiro, ele fala muito sobre investimentos, mas essas entrevistas, elas falam muito mais sobre problemas. Problemas que continuavam existindo mesmo depois que o patrimônio já havia sido construído. Isso ficou especialmente evidente quando o assunto passou para risco. Quando o JP Morgan perguntou a essas famílias qual era o maior risco do ambiente atual, eu imaginei algumas respostas. Inflação, juros, mercados financeiros, talvez uma nova crise global. Mas a resposta mais frequente foi outra. 56% apontaram tensões geopolíticas como o principal risco atual. Mas o que mais me chamou a atenção não foi a resposta, foi a forma como essas famílias parecem reagir a ela. Porque existe uma diferença importante. Quando muitos investidores identificam o risco, a reação costuma ser tentar prever o que vai acontecer. A próxima eleição, o próximo governo, o próximo movimento de mercado. Mas essas entrevistas, elas sugerem uma preocupação diferente. Menos energia tentando prever o próximo problema, mais energia tentando sobreviver ao próximo problema. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Porque se a sua estratégia depende que um cenário específico aconteça, ela pode ser mais frágil do que parece. E essa reflexão ela não vale apenas para a geopolítica, ela vale para a inflação, vale para juros, para a tecnologia, vale para praticamente qualquer mudança relevante. Como proteger patrimônio contra algo que você não consegue prever? Talvez esse seja o verdadeiro desafio. E foi justamente aqui que apareceu uma das respostas mais recorrentes do relatório. Prever o futuro versus sobreviver ao futuro. Se a grande preocupação é a incerteza, a pergunta seguinte é inevitável. Como essas famílias lidam com ela? E foi aqui que apareceu um dos padrões mais consistentes de todo o relatório: diversificação. Mas não como uma recomendação genérica, não como uma regra decorada, mas como uma resposta prática para um problema muito específico. Como continuar avançando quando o futuro ele é imprevisível? 92% das famílias que abordaram o tema possuem diversificação global. Você constrói riqueza concentrando, mas preserva a riqueza diversificando. Essa frase aparece diversas vezes ao longo do relatório. Você constrói riqueza concentrando, mas preserva a riqueza diversificando. Eu acho interessante porque ela revela uma mudança de prioridade. Quando alguém está construindo patrimônio,
patrimônio, a pergunta costuma ser como crescer. Depois de décadas construindo patrimônio, a pergunta parece mudar. Como evitar perder aquilo que foi construído? E aqui existe uma reflexão importante. Essas famílias têm acesso aos melhores bancos, gestores e economistas do mundo. Mesmo assim, elas não parecem estruturar patrimônio com base na crença de que alguém conseguirá prever corretamente o futuro. Porque a pergunta central parece ser outra. O que acontece se eu estiver errado? E talvez essa seja uma das perguntas mais negligenciadas pelos investidores. A maioria das pessoas está tentando descobrir o que vai acontecer. Poucas estão pensando no que farão se estiverem erradas. Porque se a sua estratégia depende de um único país, de uma única tese ou de um único cenário econômico, talvez você não tenha uma estratégia. Talvez você tenha uma aposta. E talvez seja justamente por isso que a diversificação aparece tantas vezes ao longo dessas entrevistas, não como uma previsão, mas como uma forma de reduzir dependências. Reduzir dependência de um único país, uma única tese, uma única narrativa, um único cenário. E foi justamente aí que apareceu outro tema recorrente no relatório. Porque mesmo quando a estratégia está correta, ainda existe alguém capaz de colocá-la em risco, nós mesmos. Existe algo curioso quando falamos sobre patrimônio. Quase sempre procuramos os riscos fora de nós, a economia, a política, os juros, o mercado. Mas uma das preocupações que mais apareceu nessas entrevistas foi o comportamento humano. Porque uma crise raramente destrói um patrimônio sozinha. O que realmente normalmente causa danos permanentes são as decisões tomadas durante a crise. Uma decisão tomada em um momento de medo, uma decisão tomada em um momento de excesso de confiança, uma decisão tomada sem critérios claros. E talvez esse seja um dos riscos mais subestimados pelos investidores, porque o mercado muda, mas o comportamento humano continua surpreendentemente parecido. Quantos investidores venderam bons ativos durante momentos de pânico? Quantos abandonaram estratégias que funcionavam? Quantos compraram algo que nem entendiam porque todo mundo parecia que estava fazendo o mesmo e estava ganhando dinheiro? As circunstâncias mudam, os erros costumam ser os mesmos. 77% possuem processos formais para a tomada de decisão patrimonial. Quando pensamos em grandes patrimônios, imaginamos pessoas tomando decisões brilhantes. Mas o que aparece repetidamente nessas entrevistas é algo diferente. Muitas dessas famílias passaram décadas criando mecanismos para evitar decisões impulsivas, porque elas parecem entender algo muito simples. Mesmo pessoas inteligentes tomam decisões ruins quando estão emocionalmente envolvidas. Talvez seja justamente por isso que aparece uma preocupação recorrente com processos. Quem decide, como decide, quais critérios serão utilizados, como divergências serão resolvidas. Porque o patrimônio não é apenas uma coleção de ativos. Patrimônio é uma coleção de decisões acumuladas ao longo do tempo. Questões recorrentes: quem decide, como resolver divergências, como preservar critérios, como manter continuidade. E eu acho interessante porque quase ninguém associa esses temas a investimentos. Mas essas famílias parecem entender que décadas de trabalho podem ser comprometidas apenas, não por crises, mas por decisões mal estruturadas. Talvez por isso elas pareçam tão preocupadas em construir processos, porque processos fazem algo muito importante. Eles reduzem dependências. Dependência da emoção, dependência de uma única pessoa, dependência de decisões tomadas sob pressão. E quanto mais eu observava essas entrevistas, mais uma ideia se repetia. Construir patrimônio exige assumir risco. Preservar patrimônio exige administrar consequências. E depois de analisar todas essas entrevistas, uma conclusão ficou muito clara para mim. Os problemas que ocupam a cabeça de quem já construiu patrimônio parecem muito diferentes dos problemas que normalmente dominam as conversas sobre os investimentos. Enquanto boa parte do mercado continua discutindo o que comprar, essas famílias parecem estar discutindo como evitar erros, como lidar com a incerteza, como construir algo capaz de sobreviver no tempo. E é justamente isso que me chamou mais a atenção, porque elas têm acesso aos melhores gestores, aos melhores economistas, aos melhores bancos do mundo. Mesmo assim, não parecem organizar suas estratégias em torno da próxima previsão. Elas parecem organizar suas estratégias em torno das possibilidades de estarem erradas. E talvez essa seja uma pergunta que vale para qualquer investidor. Se você estiver errado sobre as principais apostas da sua carteira hoje, sua estratégia continuaria funcionando? Você sabe exatamente por que possui cada ativo? Como sua estrutura reagiria se o cenário mudasse completamente amanhã? E se você deixasse
decidir acompanhar o mercado pelos próximos 6 meses. Sua estratégia de carteira continuaria fazendo sentido? Porque investir bem talvez tenha menos relação com prever o futuro e mais relação com a capacidade de construir algo que sobreviva a ele. Ao longo desse vídeo, nós falamos sobre diversificação, falamos sobre risco, falamos sobre tomada de decisão, falamos sobre a construção de estratégias capazes de sobreviver a cenários que ninguém consegue prever. E talvez a pergunta mais importante seja: você consegue responder essas perguntas sozinho sobre o seu patrimônio hoje? Porque identificar um problema costuma ser muito mais fácil do que construir uma solução. O patrimônio ele não é apenas uma carteira, é um conjunto de decisões. E decisões melhores raramente surgem por acaso. Elas surgem de critério, de estrutura, de processos que funcionam independentemente do humor do mercado. E é exatamente esse o trabalho que fazemos aqui na Auction. Nós não tentamos prever o próximo movimento do mercado. Não tentamos adivinhar qual será a próxima grande oportunidade. Nosso trabalho é ajudar investidores e empresários a construir estratégias patrimoniais robustas. Estratégias capazes de atravessar ciclos, mudanças e décadas. Se você percebeu que passou muito tempo procurando respostas para as perguntas menores e pouco tempo refletindo sobre as perguntas que realmente importam, é a hora de seguir para o próximo passo. O link para agendar uma reunião gratuita com a nossa equipe está na descrição do vídeo. E antes de ir embora, eu gostaria de saber qual foi a principal reflexão que você tirou desse vídeo e do relatório. Deixe a sua resposta nos comentários. Até o próximo vídeo.